Bom dia novamente a quem já cá estava. Depois destes nossos 5 minutos, desta fantástica promoção de espera, vamos então dar início ao nosso quinto e último webinar de 2022, promoções realidade ou miragem. E nada melhor do que nós começarmos por falar do que é as promoções na perspectiva de quem as leva à prática no dia a dia. Notámos de que houve fornecedores que começaram a diminuir a atividade promocional. E diga-se a atividade, digamos, por duas vias: número de referências promocionadas e a profundidade das promoções. Provavelmente faria mais sentido ter um PVP mais equilibrado e que depois a promoção não fosse os 50 e os 60, mas se calhar fossem uns 30 aos 25. Bom, eu iria dizer mal necessário, mas de facto tenho que dizer numa só palavra, incluir. Portanto, as promoções estão incluídas de facto na atividade. Pegando nas palavras do Acácio Santana, diretor-geral da Covirem em Portugal, o tema para hoje, de facto, é percebermos se as promoções são um mal necessário e, mais do que isso, percebermos se as promoções em Portugal continuam a ser o que já foram. Todos nós sabemos o peso, e vamos falar disso, que as promoções têm no mercado português, algo que é incomparável com a maioria dos países no resto da Europa e no mundo. Mas vamos então falar de promoções. Do que é que elas são, do que é que elas já foram, de qual o momento atual. Vamos introduzir um novo tema e um estudo que foi realizado ao longo deste ano pela Touchpoint Consulting, que se chama Promoflation, e vamos falar um pouco do futuro das promoções. Ao longo dos próximos 60 minutos, vamos tocar todos estes temas e esperemos que seja do vosso agrado. Porquê promoções? A eficácia promocional e as promoções foram o tema escolhido por vocês ao longo deste ano como a maior das prioridades. Com 54%, as promoções foram o destaque das preocupações, quer de retalhistas, quer de fabricantes, de todo o mercado português. Este foi um estudo realizado no início deste ano e que, promessa desde já assumida, iremos realizar no final deste ano, no início do próximo ano, para que vocês nos digam o que é que nós temos que falar no próximo ano. É esta a nossa perspectiva, é a perspectiva da Touchpoint, saber o que todos vocês querem, porque a promessa está feita. No próximo ano iremos continuar com este tipo de webinars para tentar transmitir um pouco da informação que existe no mercado e daquilo que é a nossa posição sobre cada um dos temas. Mas é importante nós percebermos que, apesar de 54% dos participantes do mercado, de todos os players, dizerem que as promoções são mais importantes, é um pouco diferente quando nós olhamos para o lado dos fabricantes de produtos de grande consumo e para o lado das lojas, para o lado dos retalhistas. Quando estamos a falar dos fabricantes, de facto, esta posição das promoções mantém-se. 63%, até sobe um pouco face à média que tínhamos visto anteriormente. E apenas é aproximado por o que é as práticas sustentáveis, pela tentativa de quer no processo de criação de valor, quer na própria mensagem das marcas, transmitir a sustentabilidade. Já do lado dos retalhistas, esta é a segunda prioridade, a eficiência promocional. Em primeiro lugar, de forma muito clara, e foi por aí que nós começámos no início do ano, está a experiência de compra. A eficiência promocional e a inovação vêm em segundo lugar. E é por isto que nós assumimos que hoje vamos, e deixamos para o fim o melhor, vamos falar das promoções. E, portanto, o que é as promoções? Vamos muito rapidamente falar sobre o que
uma promoção. E nada melhor do que começarmos por ir ao dicionário. E o dicionário o que nos diz é que é um ato ou efeito de promover. Como sempre nos dicionários, pouco diz, porque teríamos que ir à procura da palavra promover. E promover tem sempre dois sentidos. Mas aqui vamos também olhar para esses dois sentidos na perspectiva das empresas. Artigo em promoção é o artigo cujas condições de venda são determinadas para lhe aumentar a venda. Ou seja, estamos a fazer uma promoção sempre que tomamos uma ação para lhe aumentar as vendas. É uma definição exatamente do nosso dicionário. Mas também podemos falar de outro termo, que é promoção em vendas. Ou seja, de técnica, das metodologias que são utilizadas para aumentar o volume de transações de uma empresa. De um produto, de uma marca, de uma gama, do que quer que seja, de uma categoria inteira, como nós vemos no nosso dia-a-dia. E é esta a definição que nós vamos assumir. Mas decidimos ir um bocadinho mais longe e fomos aos básicos. Ao básico de onde toda a nossa área do marketing e da gestão começou. Porque não nos podemos esquecer sempre de um senhor, já houve 7, já houve 10, nós continuamos a gostar de falar nos 4 Ps, e do senhor Philip Kotler. E, na verdade, o que Philip Kotler diz-nos é que a promoção faz parte do marketing mix e descreve uma atividade de comunicação, incluindo a venda propriamente dita pelas equipas de vendas, pelos campos, as promoções, as relações públicas, o direct marketing, que na altura muito na moda, eu diria neste momento o digital marketing, que é o que falta aqui, as feiras e exibições, que foi algo que nós tivemos afastados durante os últimos anos devido ao advertising, a publicidade e os patrocínios. Tudo isto são formas, na perspectiva de Kotler, de fazer a promoção do produto. E, portanto, todas estas ferramentas estão juntas. Mas é importante nós, neste aspecto aqui das promoções, nos fecharmos mais sobre o que é que o Sr. Philip Kotler, de facto, queria dizer para nós. E o que ele diz é que tudo isto tem que ser integrado, tem que estar consistente, tem que entregar uma mensagem clara e uma mensagem consistente acerca das marcas, dos produtos ou dos serviços, porque isto não é válido apenas para as marcas e para os produtos de grande consumo, é válido para tudo. E é esta consistência que é fundamental. E porquê? Porque se nós nos afastarmos da mensagem que queremos passar, estamos a criar confusão na cabeça daquele que é o nosso destino, que é o consumidor. E isto dá cabo de qualquer marca. Muitos são certamente os exemplos que vos vêm à cabeça de situações destas, quer em marcas que certamente já trabalharam, quer em marcas que vamos vendo por aí pelo mercado, quer em marcas que já morreram. Também muitas vezes morreram por causa destas situações. Não vale a pena nós estarmos a falar de sermos premium ou sermos everyday low price e depois andarmos com filosofias de contrárias ao que nós queremos. Eu dou sempre o exemplo pessoal de quando trabalhei no retalho e trabalhei, como alguns de vocês sabem, durante muito tempo no Grupo Jorge Martins e no Pingo Doce e quando foi feito o reposicionamento da marca. Quando eu cheguei, há alguns aninhos, ao Pingo Doce, nós tínhamos os famosos 5+, em que todas as semanas anunciávamos uma receita, dávamos um conjunto de produtos em promoção e tínhamos sempre aquela noção para o consumidor de sermos uma oferta premium e de estarmos a dar produtos que satisfaziam uma necessidade de uma refeição um bocadinho mais complexa do que as refeições do dia-a-dia. E fazemos isto de uma forma fantástica. No dia em que decidiu-se mudar para uma filosofia, e vamos falar aqui à frente disso, de everyday low price, naturalmente que tivemos de ter em conta toda a operação de loja, todo o serviço prestado, não só pela questão dos custos, mas pela questão do posicionamento. Como é que nós poderíamos falar ao consumidor de estarmos a oferecer algo
que era um preço constante, se estivéssemos sempre a subir e a descer os preços com a complexidade das promoções. Tal não seria possível. E é isto que Philip Kotler quer nos dizer quando diz que temos que ter o cuidado de não confundir o consumidor para não estragar a mensagem da marca. E por isso mesmo é interessante nós olharmos para a importância que a palavra promotion tem no mundo. Quando nós consultamos o Google Trends, facilmente nós vemos que há sempre um nível muito elevado desta palavra no mundo. As pessoas estão constantemente preocupadas. Para quem está menos à vontade com este tipo de indicadores, basicamente o que o Google Trends faz é dizer-nos qual é o valor máximo que existe, indexa esse valor e faz a sua distribuição a partir do 100. E o que nós vemos aqui é que há, de facto, uma variabilidade relativamente curta. Está sempre no topo das preferências e das conversas a palavra promotion no mundo. Mas o que é que será que se passa em Portugal? Será que é igual? Um bocadinho menos. Um bocadinho menos. Nota-se claramente, e ao longo do último ano, estamos a falar desde novembro de 2021 a outubro de 2022, que, de facto, há alguma sazonalidade. E há um pico, que estamos novamente a caminho dele, há um pico agora, há um pico que acontece com a maior das promoções que agora acontece esta semana, que é a Black Friday, para muitos dos retalhistas, e que foi algo que nós importámos na régua do tempo muito recentemente. A Black Friday há 20 anos não existia, mas hoje marca, mais até do que o 1º de novembro, marca a época das promoções de Natal. E, portanto, é fundamental nós estarmos sempre a olhar para esta questão que temos aqui. E vemos que novembros, dezembros, outubro começa o pico, começa-se a falar novamente e depois há ali uma variabilidade num nível mais abaixo. Ao longo do mundo, talvez porque as culturas e inclusive as religiões e as suas comemorações são diferentes, as coisas estão um bocadinho mais esbatidas. Agora vamos olhar para o que é que tem sido. O que é que tem sido este mundo das promoções. Nós na Touchpoint, e eu em particular, gostamos muito pouco de falar sobre o passado. Gostamos de aprender com o passado, com o objetivo de replicar o futuro. E por isso mesmo não vamos ter muitos slides sobre o passado. O passado começa, na verdade, a 1 de maio. Se nós fôssemos revolucionários, diríamos que haverá sempre o 1º de maio. As portas só voltam a abrir a meio da tarde. Cá fora, no Pingo Doce de Linda a Velha, uma multidão ainda maior recebe más notícias outra vez. As pessoas vão para fazer compras e não podem, está mal feito. A cena repete-se por todo o país. Então Veja lá isso então. Claro, então. A cadeia de supermercados Pingo Doce oferecia um desconto de 50% a partir de compras superiores a 100 euros. E daí quanto é que isto custava num dia normal? 400. As filas começaram às primeiras horas da manhã e a correria foi de tal ordem que as prateleiras ficaram vazias. Uma imagem rapidamente difundida nas redes sociais. Isto é um apocalipse zombie, não parece? Aí já não há coisas ali. Está muito bom. O supermercado está vazio. Na verdade, eu precisava de óleo, eu precisava de leite, bens essenciais, e está completamente vazio. Loucura total. Isto é mesmo para boicotar o 1º de maio. As pessoas, como não têm poder de compra, coitadas, aproveitam. A PSP foi chamada a intervir em algumas lojas onde os clientes se envolveram em desacatos. No Pingo Doce, de lá em cima do Arneiro, houve porrada e tudo, que as pessoas queriam
entrar todos ao mesmo tempo. Então a crise está onde? Para ter 100 euros para dar logo ali no balcão. Diga-me lá. E depois andam à pancada umas com as outras, tiraram garrafas das prateleiras, partiram garrafas. As pessoas estão a pôr coisas que nem precisam só por encher carros à balda. Eu estive aqui desde a 1h30 e vou-me embora ao Continente porque prefiro. Não foi o único cliente a optar pela concorrência, embora por outros motivos. Houve uma correria pelos carros do Pingo Doce e quando cheguei já não havia carros, tive que recorrer aos carros do Continente para carregar as compras. Então como é que fez? Fui lá ao Continente dos Caldas. E veio aqui a pé? Sim, vim lá do Continente a pé com eles. Kilson diz que em tempos de crise há que aproveitar, mas a promoção não chega sem um preço. A que horas? Eram 9 da manhã. 9 da manhã? São 4h30 da tarde. Sim. Graças a Deus valeu a pena. Havia de se fazer mais vezes. Este, na verdade, é o sentimento depois de muitas madrugadas, depois de muitas, pegando nas palavras, porradas e, de facto, a solidariedade, inclusive, entre retalhistas, em que os carrinhos de compra do Continente foram roubados para ir às compras no Pingo Doce. Isto foi em 2012. Fez este ano 10 anos de que houve este impacto e, na verdade, tivemos naquele momento uma autêntica correria às promoções, como aquelas cenas que nós só tínhamos visto antes disto, nos filmes nos Estados Unidos, em que as pessoas lutavam por um televisor, por uma micro-ondas, por qualquer outro artigo, autenticamente à espera e à espera e à espera que as lojas abrissem para correr lá para dentro. Foi algo único, mas que marcou uma época, mas marcou também uma inversão de um momento em que as promoções valiam muito pouco em Portugal e foram paulatinamente tornando-se o dia-a-dia dos consumidores. Porque, de facto, o que acontece com o consumidor hoje em dia é, se olharmos para os números, um desvio completamente diferente daquilo que tínhamos anteriormente. Quando nós olhamos para os dados mais recentes, Portugal está no topo dos 5 países do mundo com maior peso das vendas em promoção. Aliás, de acordo com os dados do primeiro semestre publicados pela Kantar recentemente, Portugal está com 23,2%. Um bocadinho menos do que estava o ano passado, mas temos que lembrar que ainda houve os efeitos do regresso novamente ao trabalho, do fim da pandemia, mas valores, apesar de serem ligeiramente inferiores ao que estavam anteriormente, valores que estão muito, muito próximos de países que estão no topo, como a Inglaterra, que tem 27%, ou como a Irlanda, que tem 25%, e longe já de países como a França ou mesmo o Brasil, em que é um país em que as promoções hoje em dia, no primeiro semestre deste ano, valeram, nem sequer chegou 11%. E é interessante termos este termo de comparação, porque estamos de facto a falar de retalho alimentar nestes números e é fundamental nós percebermos quanto nós estamos dependentes das promoções. Dependendo depois, alguns de vocês podem estar a olhar, como eu, quando olhei pela primeira vez para estes números, e pensar onde é que estão os famosos 40%. São questões da forma de leitura em termos dos vários países e aqui existe, de facto, comparabilidade e é o que se pretende nesta comparabilidade. E temos sempre que nos lembrar que o que interessa é nós conseguirmos comparar aqui os países. Na verdade, depois vamos ver mais à frente, os valores que se fala dos 40%, muitas vezes em Portugal. Agora, o que é o nosso dia-a-dia? E isto é fundamental nós percebermos que os dias de hoje são marcados por um momento bastante difícil, em que nós saltamos de anos de uma pandemia, em que nós estivemos fechados, em que o consumo em casa cresceu, porque fomos obrigados a ficar em casa. O canal Eureka perdeu relativamente as suas vendas,
começa agora a recuperar, mas ainda não está, na maior parte dos casos, aos níveis do que estava anteriormente. E, na verdade, nós passamos de uma crise pandémica para uma crise inflacionista. Crise essa inflacionista que muito é atribuída à guerra na Ucrânia e que, na verdade, é o trigger para estes aumentos de custos. Conforme a maior parte de vocês deve ter noção, mais de metade do crescimento da inflação que nós temos tido este ano é devido aos custos de energia. Ainda ontem saíram os números mais recentes que mostravam que a energia e particularmente o gás cresceram 70% este mês que passou em relação ao mês anterior. São números assustadores. A mesma coisa se pode dizer, apesar desta semana não ter acontecido isso, com os combustíveis, com a eletricidade. Todos nós sabemos o que tem acontecido com as pessoas a quererem mudar de operadores. Tivemos a mudança novamente para o mercado regulado no gás e na eletricidade, algo que não estava permitido anteriormente e que os operadores proibiam pelas suas práticas, mas que foram obrigados a aceitar novamente. Mas, na verdade, há sempre números bastante estranhos e que não justificam todos estes aumentos. Mas também temos aumentos de custos nas cadeias de abastecimento. Todos nós sabemos, em particular, quando estamos a falar da questão dos transportes, afetado pelos custos de energia, por algumas matérias-primas, que há claramente um aproveitamento do aumento devido à sua escassez. E vamos voltar a falar outra vez da energia com a questão da OPEP, da Organização dos Países Produtores de Petróleo, que talvez ou não, deixo ao julgamento de cada um, tem sido esse uma das verdadeiras razões do aumento dos combustíveis. Mas também tudo isto com uma política e uma forma de trabalhar diferente que foi inaugurada nos últimos anos com a ida para casa, em que se simplificou, por um lado, a vida das pessoas, mas também deu a expectativa de termos um estilo de vida diferente. E isso reflete-se no mercado de trabalho. Nós vemos hoje em dia em Portugal enormes dificuldades em todos os setores, sem exceção, de conseguir encontrar pessoas. Quer seja por aqueles motivos que se ouve de as pessoas não estarem disponíveis a trabalharem on-site 5 dias por semana, quer seja como nas áreas de tecnologias, em que devido ao número de empresas que vieram para cá nos últimos anos e devido, mais uma vez, a políticas de incentivo a que essas empresas tecnológicas viessem para Portugal, é praticamente impossível encontrar pessoas para trabalhar na área, mas também houve um lado positivo, que é também muitos dos trabalhadores começaram a ter salários superiores porque são comparáveis com o resto da Europa. Mas tudo isto representa dificuldades para as empresas, mas acima de tudo para os consumidores também, porque os preços, é isto que nós vemos, aumentam. E a questão aqui é como é que é isto da inflação. E nós esquecemos, às vezes, de que a maior parte de nós, e eu como sou um bocadinho mais velhinho, se calhar, do que a maioria das pessoas que está a assistir a este webinar, não sou esse o caso, mas 10,24% de inflação é um número que a maior parte das pessoas, até aos 30 anos, nunca tinha visto. E se tinha visto, não se lembrava. Nós começamos o ano de 2020, em janeiro, praticamente numa estagflação, com 0,82%. Nós andámos, durante esse ano todo, com inflações zero ou negativas. Chegámos a dezembro de 2020 com uma inflação negativa de 0,2%, incluindo os custos de energia. Porque estamos aqui a falar na totalidade da inflação. A partir de 2021, janeiro de 2021, continuámos e foi
curiosamente, no início do segundo semestre de 2021, coincidências com a perspectiva do regresso aos locais de trabalho, do regresso à dita normalidade pós-Covid, que paulatinamente os custos se foram refletindo, que os preços foram aumentando e, na verdade, que nós passámos de 0,5% para 1,5%, de um momento para o outro, praticamente. Chegamos ao fim do ano praticamente com 2%. Arrancamos com uma expectativa e com as dificuldades que falávamos logo neste verdadeiro regresso em 2002 à dita normalidade com 3, 4%, que, uma vez que muitas vezes as pessoas durante a pandemia não tiveram os seus gastos, o que acontece é que têm mais poupança, e vimos isso, o nível de poupança, têm mais poupança para aplicar no início do ano e de um momento para o outro. Temos a invasão da Ucrânia e temos um abrir das portas para a desculpa e para a realidade de aumentos de preços. Porque, na verdade, nós temos que falar em realidade e ilusão também aqui. E chegamos ao início do segundo trimestre de 2022 com a inflação já a bater recordes. E, tirando uma ligeira descida entre julho e agosto, foi sempre a subir. Ao ponto de os números mais recentes da semana passada, salvo erro, apontam-nos para 10,24% em outubro. O mês passado, 10,24%. E, portanto, não vamos certamente chegar ao final do ano com uma inflação acumulada de menos de 8%, que são as previsões que existem do Banco Central Europeu. Agora, mas porquê que isto acontece? O que é isto da inflação? E nada melhor que o World Economic Forum para nos contar o que é isto. A solução proposta tem vindo a ser aplicada, o aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu e, em particular, também pela a Reserva Federal Norte-Americana. Na verdade, para um país como Portugal, isso não significa necessariamente um aumento de poupança, porque estão a acontecer dois efeitos muito discutidos, que é o aumento das taxas dos empréstimos bancários, e somos, na verdade, um país muito endividado. Os portugueses precisam de muitos meses de salário e muitos meses da sua vida para pagar os empréstimos, mas também porque, por outro lado, e vimos ali quase uma nota de rodapé, que os bancos ainda não estão a aumentar o prémio à poupança. E porquê? Extremamente simples, e vocês talvez tenham sentido na própria pele isto. Os bancos, neste momento, têm cash flow e liquidez a mais.
Esta é a verdade. Depois de anos e anos de crise bancária, o Banco Central Europeu injetou muito dinheiro na economia. E isto faz com que os bancos tenham recebido, inclusive a taxas negativas, este dinheiro para o seu financiamento. Logo, não precisam dos depósitos bancários e por aí não os permeiam. O que é que isto conduz? Ao consumidor, e por isso é que é importante, o consumidor continua a não ter incentivo para a poupança, que não seja o receio do dia de amanhã. Enquanto no passado, e vamos nos relembrar dos tempos da Troika, em que houve, de facto, taxas de juros um bocadinho mais atrativas, e mesmo antes disso, nas primeiras intervenções, já há algumas décadas do FMI, o que acontecia era que os consumidores poupavam porque tinham taxas de juros de 3, 4, 6, 7%. E havia um incentivo. Neste momento, as taxas dos depósitos bancários, alguém consegue mais do que 1%? Se alguém consegue mais do que 1%, sem risco, que é o que o consumidor quer, diga-me, se faz favor. Porque eu não consigo encontrar isso em nenhum dos bancos com que trabalho. Mas também a verdade é que sou de grande consumo, não sou financeiro. Mas por isso é importante nós olharmos para esta realidade do que se passa no dia-a-dia. E as preocupações dos consumidores, dados de setembro de 2022, publicados pela Ipsos, a nível internacional, mostram-nos que a inflação voltou desde maio a estar ao nível da preocupação maior das famílias. E em setembro afastou-se definitivamente e infelizmente do resto. O coronavírus já não existe. Já não é uma preocupação, pelo menos. A verdade é que, naturalmente, em setembro de 2020, estava no topo das preocupações das famílias a nível mundial. A pobreza é, tal como crime e violência, como a corrupção, como um bocadinho menos o desemprego, um conjunto de preocupações que anda sempre ali a nível constante. Quem variou mais, de facto, foi a inflação, que ninguém andava preocupado, e vimos os números com a inflação e hoje em dia toda a gente anda. E se olharmos isto por país, e este estudo não foi aplicado a Portugal, mas vamos olhar para, poderemos primeiro olhar ali para a Polónia, que está em cima à direita e que nós vemos que 67%, e é talvez a par da Argentina dos países mais preocupados com a inflação. Mas peço desculpa, a Polónia e a Argentina sempre tiveram preocupados com a inflação. 53% no nível mais baixo que havia em janeiro deste ano. Olhem para Espanha, que está a meio daqui da tabela com um 9%. Já conseguiram encontrar a Espanha? Espanha está ali com 9%. E sobe em poucos meses, em 9 meses, peço desculpa, sobe de 9 para 39. É um multiplicador de 4 vezes. Eu quase que me atreveria, pelas semelhanças, a olhar para aqui e dizer que em Portugal passa-se o mesmo. E porquê? Porque um bocadinho mais abaixo de Espanha, nós vamos ver Itália, mesmo ao lado de Espanha, vamos ver França, e os números são muito semelhantes. França, 13 para 39, Itália, 9 para 35. Em Portugal, provavelmente, vamos pelo mesmo caminho. E as pessoas começam, de facto, a preocupar-se com o que acontece. Mas a verdade é que há sempre quem nos diga, e estamos a falar de políticas claras, que dizem que cada uma das empresas, que nós devemos fixar os preços de modo autónomo. Não estamos a falar só do grande consumo, do mercado como uma regra. E que a possibilidade que alguns defendem, que alguns partidos, inclusive políticos, defendem na Assembleia da República, de imposição de preços máximos, conduz, na maior parte dos casos, a um aproveitamento pelo acordo entre as diversas empresas para o preço máximo, não é para o preço mínimo. Porque o nosso setor muitas vezes é acusado de questões de preços, mas é preços mínimos. Eu nunca,
vi acusações porque se está a cobrar preços demasiado caros, na verdade. Os preços são quase sempre em promoção e são preços mais baixos, mas isso é outra guerra que nós temos que falar num webinar, que espero que esse tema apareça, dos preços no próximo ano. Mas a verdade é que se tem que ter este cuidado. E porquê é que temos que ter este cuidado? Porque quando chegamos aos dias de hoje, do outro lado começamos a ver algumas pistas sobre as promoções e sobre os preços. Brincando um bocadinho, começam a aparecer promoções negativas. E apesar deste exemplo que vocês veem aqui, de haver um imposto de restaurante de 8% de taxa de inflação, em que estão a passar os custos para o consumidor, certamente vocês também já viram algumas práticas em Portugal que não dizem inflação temporária ou o que quer que seja, mas começam a incluir de forma já obrigatória ou semi-obrigatória, porque obrigatória não é, a taxa para os consumidores de gorjeta. Que é uma prática que começa a aparecer e que não era habitual em Portugal. E na prática isto significa, mais uma vez, ou uma promoção negativa ou um aumento de preços. Na verdade, gasta-se mais dinheiro e este é o contexto com que nós vivemos aqui. E por isso mesmo nós gostaríamos de vos introduzir um termo novo e uma coisa que se chama promoflation. Tem a ver com um estudo que fizemos recentemente e que já vamos vos dar todos os detalhes a todos os que estão aqui e que iremos em breve publicar o relatório. Promoflation. Uma nova forma de... Peço desculpa, mas ele decidiu recomeçar. Promoflation, uma nova forma de inflação, é essa a nossa questão. E o que é promoflation? Promoflation é o aumento real de despesa por parte do consumidor através da diminuição das promoções. Diminuição essa que é feita em duas vertentes. Havendo menos produtos ou menos folhetos em promoção. 2, havendo menos descontos nas promoções. Será que isto é verdade? Todos os detalhes vão ser publicados no mês de janeiro, no nosso relatório Promoflation, Realidade ou Miragem, em que fomos desde o início do ano, em que regressámos da pandemia
até aos dias de hoje e será publicado exatamente em janeiro, no final de janeiro, devido a incluirmos os dados de dezembro, para que haja um ano completo, fomos ver o que é que estava a acontecer em todas as promoções em Portugal. Fomos ver ao longo, os dados que temos atualmente, ao longo das últimas 46 semanas. Olhámos para perto de 420 folhetos semelhantes entre si e com a estratégia dos diversos retalhistas. Folhetos semanais, folhetos quinzenais, folhetos de fim de semana. Não deixámos escapar nada. Olhámos para as 13 maiores cadeias de retalho organizado em Portugal. Isto significou, numa bela palavra, irmos lamber 500 mil de produtos, praticamente. Estivemos a olhar para todos, tivemos a classificá-los, tivemos a dizer qual o desconto que havia, estivemos a ver em que cadeia que eles haviam, estivemos a ver se todos os produtos realmente tinham uma promoção, que tipo de desconto é que eles tinham, se era de preço, se era em percentagem, se era em telão, cartão, ou como alguém já disse, ou outra confusão. Para hoje, decidimos para vos dar um cheirinho do que está a acontecer no mercado, pegar em 10 semanas, que foram, porque são semanas comparáveis, as primeiras semanas de cada um dos 10 meses que decorreu até agora. Isto significou 68 folhetos. Pegámos, para vos mostrar a análise, nas 6 maiores cadeias existentes, perto de 50 mil produtos estavam nestes 68 folhetos. E então vamos começar a ver estes resultados. Resultados que, reforço, vão estar no relatório, mas também esta apresentação vai estar disponível para todos os que assistiram ao webinar e que no final, durante o dia de amanhã, irão receber este vídeo, peço desculpa do termo, estava à procura do termo, este vídeo do nosso webinar e a própria apresentação. Então, vamos olhar para os números. 68 folhetos, 46.773 artigos. Aqui não há aproximadamente. Isto significa, e não sei se tinham este número da cabeça, que em média cada folheto tem 688 artigos. Vou eu comentar, como consumidor, mas também como profissional do setor. Que barbárie! 688 produtos, quando a maior parte dos folhetos analisados são semanais. Quer dizer, brincando um bocadinho, que o consumidor tem que estudar 100 produtos por dia sem descansar ao fim de semana. Será que o consumidor sabe os preços que estavam antes? Esta é a primeira pergunta. O que é que isto nos deu? Na verdade, em cada folheto, para voltar atrás, 688 artigos em promoção, havia 362 promoções. Porque, conforme vocês sabem, e são muitas vezes todos os que estamos aqui presentes responsáveis por colocar os produtos nos folhetos, de forma direta ou indireta, havia 362 promoções. Há promoções com um produto, há promoções com uma gama inteira, há promoções com 2 produtos, etc. Primeiro número que damos já. 81,1% dos produtos que estão em folheto têm promoção. Dito ao contrário, falta qualquer coisa. E qual é o desconto médio quando estamos a oferecer descontos em percentagem? 32,3%. Este é o desconto médio nestes folhetos analisados e nestes praticamente 50 mil produtos. Mas agora começar a ver em maior detalhe os números. E se houver alguma questão, estejam sempre à vontade, não precisam de esperar pelo Q&A no final, vão colocando as perguntas no chat e nós teremos o cuidado, se fizermos, digamos assim, lógica naquele momento, responderemos logo, se não esperaremos mais um pouco para vos dar as respostas. Estejam à vontade para perguntas.
Ou seja, 18,9% dos produtos que estão em folheto não têm, na verdade, nenhuma promoção. Estão lá, dizem o preço, não dizem se havia preço anterior ou não têm uma percentagem de desconto, não têm uma oferta em produto, não têm uma oferta em talão, não têm uma oferta em cartão. Não têm nada. 18,9%. Primeira vez que eu vi isto foi já, talvez, há um bocadinho mais do que uma década. Porque uma década faz a touchpoint no próximo ano. E, portanto, foi provavelmente há 15 anos que eu, quando trabalhava em eficiência promocional, numa categoria de laticínios, verifiquei que havia uma marca que constantemente tinha topos com o preço normal. E isso é, na verdade, uma promoção, porque está a dar um destaque. Lembramos da teoria do Kotler. Num folheto, quando diz o preço só, quando diz ao lado o preço de mercado, na verdade não estamos a falar de uma promoção. Estamos a falar do preço que nós temos e do preço de mercado. Nós não sabemos qual é o preço do dia anterior. Não sabemos o preço médio dos últimos 30 dias. E, portanto, na verdade, não há promoção nenhuma que se está a oferecer ao consumidor. 18,9% não oferece nada, segundo esta nossa definição. Ao longo dos meses, isto é importante e é um dos primeiros números que nós e conclusões que queremos olhar, que é, isto mudou desde o início do ano? Com base nesta amostra, a resposta é não. A percentagem de produtos em promoção nos folhetos não mudou de forma significativa ao longo do ano. Em fevereiro tivemos 75,7%, este mês que passou tivemos 83%, no mês de março tivemos 83,6%, que foi o ponto mais alto. Na verdade, não estamos a falar de mudanças significativas na percentagem de artigos em promoção no folheto. E, portanto, vamos à procura. Vamos continuar a investigar para ver se de facto tivemos promoflation ou não durante este ano. E o que vemos é que o número de produtos presentes no folheto baixou significativamente ao longo do ano. Ou seja, há menos produtos em promoção nos folhetos. O que não deixa de ser curioso quando há, inclusive, alguns dos operadores de mercado que passaram de 24 para 32 páginas. Mas o espaçamento entre produtos e o facto de haver outros retalhistas que fizeram o contrário levou a que tivéssemos, durante o primeiro trimestre, uma média que andava sempre ali à volta dos 800 produtos, para baixarmos para uma média que anda à volta dos 650 a partir de maio. Esqueçam um bocadinho, como todos entendem, o pico de abril, que tem a ver, como é óbvio, com a Páscoa e com todas estas campanhas que estão associadas e que fazem aumentar naturalmente o número de páginas dos folhetos e o número de produtos em promoção. Portanto, aqui é o primeiro sinal que estamos, de facto, a promover menos, em termos de quantidade de produtos. Vamos continuar a nossa investigação e vamos, então, olhar para que descontos estamos a dar. E o que nós vemos é que estes 81,1% são, essencialmente, descontos diretos. Ou seja, descontos que nós chegamos à loja e os levamos para casa. Levamos para casa através de uma redução no preço, levamos para casa através de uma percentagem do produto que pagámos a menos, levamos para casa através de uma quantidade extra de produto. Isto é o que nós chamamos de desconto direto. Os descontos diferidos não chegam a 1% hoje em dia, que são aqueles descontos em que nós vamos à loja, fazemos uma compra e, tipicamente, mais do que acumularmos no cartão, levamos para casa um talão de compra. 1% é o que isso significa. Então, agora vamos partir estes 80,2% sensivelmente. E o que é que nós vemos?
é que praticamente 70% destes 80% são descontos em percentagem e apenas 10% são anunciados como reduções de preço. O típico, e pegando na linguagem de alguns retalhistas, o típico preço riscado, em que aparece o preço anterior e aparece o preço reduzido. 10% contra 70%, ou seja, temos uma massificação dos descontos em percentagem. E é a forma que nós temos visto mais comum de anunciar os preços nos folhetos, porque desta forma se está a evitar também, em termos de comunicação, dizer qual foi o preço anterior. Portanto, o que nós vemos de facto aqui, mostrado de outra forma, é uma grande massificação destes descontos em percentagem, que significa a parte significativa de todas as promoções que são feitas em Portugal. Então, vamos introduzir aqui o tal desconto médio que nós estamos a falar. Arrancamos o ano com um desconto superior a 30%, praticamente nos 35%. Terminamos o ano ali a arrondar os 30%, mas na verdade os números andam sempre muito aqui a rodar os 30%. Não há grandes oscilações no desconto promocional. E, portanto, o que nós vimos até agora é que o número de produtos em promoção desceu, os descontos mantêm-se e, na verdade, não há também alteração na percentagem do número de produtos no folheto. Ou seja, é a diminuição pelo número de produtos total e não pelos produtos em promoção necessariamente. O que nós vemos é que categorias são estas, de onde é que isto vem? E aí começamos a notar algumas diferenças. Quando nós olhamos para aquelas duas linhas de cima, que são o alimentar e o não alimentar, sendo as outras categorias bebidas, congelados, laticínios e perecíveis, o que nós vemos é que há uma tendência clara de diminuição. Ou seja, é nestes dois maiores grupos que se tem sentido a diferença na diminuição do número de produtos em folheto. Ou seja, cada vez há menos produtos do não alimentar. Estamos a falar de higiene e beleza, estamos a falar de drogaria, limpeza do lar, estamos a falar de produtos para a casa. E tem vindo gradualmente a diminuir de uma média que havia durante o primeiro trimestre 275, sensivelmente, quase 300, para valores nos últimos meses muito mais baixos. Estamos na expectativa de ver o que vai acontecer durante os meses de novembro e dezembro, mas a nossa expectativa não é que o número de produtos do não alimentar nestas categorias suba aos níveis anteriores. Vai necessariamente subir agora com as campanhas de Natal, devido aos cofres de Natal, etc., que existem sempre presentes nos folhetos. Portanto, são estas duas categorias que estão a contribuir para a diminuição efetiva do número de produtos em folheto e para os consumidores, assim, terem menos oferta de promoções. Quando olhamos para a percentagem de artigos sem promoção, campeão dos campeões. Os perecíveis, a fruta, o talho, a peixaria. Há páginas e páginas em folhetos com produtos e produtos de peixaria, produtos de congelados, também vemos aqui que é quase a tocar nos perecíveis, que apenas referem o preço. Não referem o preço anterior, não referem nenhum desconto. Estamos a falar no pico do mês de setembro, em que 46% dos produtos de perecíveis presentes em folheto não tinham qualquer oferta ou desconto ao consumidor. No outro extremo, temos categorias como as bebidas e o alimentar e também o próprio não alimentar, higiene e beleza e limpeza do lar, que estão sempre a níveis muito mais baixos da percentagem de artigos sem promoção e, de facto, é quem representa o maior bolo.
Descontos. Onde é que se dá mais descontos? Varia entre os 20%, a média, e os 40 e poucos por cento. É no não alimentar que se dá mais descontos, é nos congelados que se dá mais descontos, e mesmo quando estão em promoção, nos tais outros 50%, os perecíveis são onde se dá menos desconto. Nunca, ou passou ali ligeiramente em janeiro, nunca passou de 25%. E é aqui que nós começamos a fazer a ligação com aquilo que vamos ouvindo no dia a dia. Aumentos de preço na carne, aumentos de preço na fruta, aumentos de preço nos perecíveis. Ele vem do verdadeiro aumento dos preços, mas também vem pela diminuição efetiva dos descontos oferecidos. Estamos a falar daqui de um efeito escondido de quase 5% entre o início do ano e o mês de outubro. E a mesma coisa acontece numa categoria muito próxima, que são os laticínios. Janeiro, fevereiro, estamos a falar de 26%, 27%, e estamos neste momento abaixo dos 25%, dos 24%, 23%. Andamos sempre por estes números. E é fundamental nós percebermos isto. Artigos em folheto. O que é que acontece com as lojas? Portanto, agora viramos das categorias e vamos olhar para hipers, supers e discounts. Os folhetos, como se vê aqui nestes números, dos discounts são folhetos com muito menos produtos. Na verdade, a maior parte dos discounts deveriam ter uma filosofia de everyday low price. E digo deveriam. Porque, na verdade, quando temos uma média de 200 produtos por folheto todos os meses a ser promovido, neste caso todas as semanas, a ser promovido, o everyday low price não está presente. Ou será que está? Já vamos olhar para a percentagem de produtos nestes folhetos com promoção. Hipers. A festa da Páscoa dá-nos aquele pico ali enorme, aquela montanha que não é tão sentida nos supers. Mas o que vemos, na verdade, é, no caso dos supers, uma tendência, mais uma vez, de descida. Baixamos de 1000 produtos no início do ano para qualquer coisa como 700 produtos nestes últimos meses. No caso dos hipers, há uma variabilidade maior durante o primeiro semestre, em que começamos com 800, dispara-se para quase 1200 em fevereiro, cai-se antes da Páscoa para números abaixo dos 800 pela primeira vez, sobe-se acima dos 1400 e depois voltamos sempre ali entre os 600 e os 800, descendo apenas em setembro destes 600 ligeiramente. Mas agora vamos olhar para a tal percentagem de produtos sem promoção. Olhem para os discounts. Eu vou voltar atrás. 200 produtos. Percentagens acima dos 40% a partir de junho. A partir de julho, mais precisamente. Ou seja, na verdade, o instrumento folheto para os discounts é uma ferramenta de comunicação per si e não uma ferramenta de destaque de redução de preços ou de descontos. Quando estamos a falar em mais de 50%, estamos a dizer que, na verdade, só houve ofertas em perto de 100 produtos. E isto, sim, tem consistência. Não estou a dizer que os hipers e os supers não têm consistência. Claro que também têm consistência. Porque, de facto, os hipers e supers têm percentagens muito baixas de artigos sem promoção e têm muitos artigos em promoção, porque a sua estratégia não é, tipicamente, o everyday low price. Será que estamos a caminhar para essa necessidade para diminuir a complexidade? Dando só uma dica, em relação ao ano anterior, nós não recolhemos por categoria os dados, mas temos a informação por tendências também do número total. E os números estão sempre semelhantes
aos números que tínhamos no primeiro trimestre, excetuando, naturalmente, os números de novembro e dezembro, em que existe um pico, normalmente, nos folhetos, quer na quantidade de folhetos, e que vai refletir-se aqui, quer no número de páginas e o número de folhetos, peço desculpa, de produtos em folheto, mas, na verdade, estes números do primeiro trimestre são comparáveis com os números dos 10 meses do ano anterior e há uma efetiva redução dos valores a partir do segundo semestre, em 2022. Penso que terei respondido ao Nuno Sousa, que nos fez a pergunta. Obrigado, Nuno. Descontos médios. Os descontos médios, mais uma vez, não variam muito. Entre os 30% e os 35%, 36%, andam sempre aqui os descontos, tirando ali uma exceção, e vamos colocar o famoso outlier no mês de setembro nos discounts, nota-se que hipers e supers andam sempre ali muito próximos, nos 32%, 33%, e que ligeiramente abaixo andam os discounts, mas não é por aí que há diferença. Na verdade, não é por aí que há a diferença. E, mais uma vez, em relação ao ano anterior, que é o que nós não estamos aqui a apresentar, porque nos estamos a focar no efeito desta inflação que é causada a partir do início do ano, que nós fomos vendo, e o que nós vemos em relação ao ano passado é que os descontos eram ligeiramente superiores, mas também não eram significativamente superiores. De facto, o que acontece é, a partir em particular do segundo semestre deste ano, mas inclusive do segundo trimestre, começa a haver o tal abaixamento do número de produtos em folheto. Quando olhamos para cada uma das insígnias, nós vemos aqui, de facto, as estratégias de cada uma das insígnias. Há algo que nós tivemos, inclusive, e posso-vos dizer e confessar, que quando nós olhamos para os números do Intermarché dos 2 primeiros meses, achámos que tínhamos cometido um erro. E, portanto, foi, e está aqui ao meu lado, quem não me deixa enganar, da equipa que realizou todo este trabalho, fomos verificar novamente os números. E, de facto, há uma mudança filosófica no número de produtos em folheto da parte do Intermarché, em que passamos dali dos 1.600 para números dos 400, 500 produtos. Há uma queda abrupta nestes folhetos, mas nós vemos sempre ali uma grande estabilidade no mini preço, uma grande estabilidade no Lidl, vemos o Auchan, que teve mudanças na forma de apresentação, inclusive nos layouts dos seus próprios folhetos, em que fizeram aqui um trabalho bastante interessante e fizeram algumas alterações filosóficas na forma como apresentam e decidiram concentrar mais a sua oferta. E vemos claramente que o Auchan aqui, em relação quer ao Continente, quer ao Pingo Doce, tem o mesmo número de produtos, porque há sempre a certeza de que o que interessa é ser consistente em cada uma das estratégias e não há soluções únicas para o mercado. Mas vemos aqui, de facto, o que está a acontecer. Vemos que chegamos ao extremo de haver folhetos em algumas cadeias sem qualquer artigo sem promoção. Vemos que o campeão das ofertas, portanto, lendo ao contrário o gráfico, é o Pingo Doce. O Pingo Doce é aquele que tem a menor percentagem de artigos sem promoção no folheto. E vemos aqui, de facto, durante o segundo semestre, é isto que se vê. Se olharem ali para junho, parece que em junho foi feita uma inflexão. E que antes de junho há uma realidade e depois de junho há outra realidade. E vemos aqui esta inflexão durante o início do verão. E é isto que acontece. Há aqui uma mudança, tirando ali os senhores que continuam sempre ali em baixo e continuam sempre a oferecer. Portanto, aqui estar em baixo, que é artigos sem promoção, significa ter quase tudo em promoção no folheto. Descontos. Ligeira variabilidade num ou outro operador, mas há ali uma ligeiríssima tendência decrescente, mas na verdade não é por aqui.
não é por aqui que as coisas acontecem. Os descontos continuam a existir, mais ou menos negociados, existem, como nós tínhamos dito e reforçamos. É, de facto, menos produtos a serem oferecidos. E este é fundamental nós percebermos isto, porque é o que nós queríamos olhar para perceber se tínhamos ou não tínhamos promoflecha, e a conclusão que nós tiramos deste estudo é que os descontos não variaram significativamente, a percentagem de produtos em promoção, apesar de haver variabilidades entre operadores, isso é a realidade do mercado, também não variou significativamente. O que variou de forma muito significativamente é a oferta de produtos em folheto ao consumidor. E o consumidor, indiretamente, quando vai à loja, no seu cabaz de compras, tem menos produtos em promoção. Ao ter menos produtos em promoção, a conclusão é: está a gastar mais. Nós, infelizmente, não temos a capacidade de fazer a ligação entre isto e as vendas dos artigos. É o desafio que deixamos. É o desafio que deixamos a todos vocês, é o desafio que vamos deixar após a publicação deste estudo às duas associações representativas de retalhistas e marcas em Portugal, para que este trabalho, que nós demos o pontapé de saída e que iremos continuar nos próximos meses a atualizar, para que este trabalho seja ligado com os dados de vendas do mercado. Com isso, teremos uma autêntica bomba e poderemos ver e tirar todas as dúvidas que possam haver. Poderemos ver se esta percentagem de produtos que aqui está, se este número de produtos que aqui está e que está a desaparecer neste segundo caso, é nos artigos mais importantes ou nos artigos menos importantes. Porque as histórias, e essas são histórias para já, porque não há números, que continuamos a ouvir, é que cada vez se oferece mais daquilo que o consumidor não precisa. A verdade é uma mentira isso. No número, na qualidade não sabemos. No número, porque na verdade os números dizem que há menos produtos em promoção. Portanto, estar a oferecer mais não se está a oferecer mais. Agora, de facto, em termos qualitativos, pode-se estar a oferecer mais nos slow movers e menos nos fast movers. E daí haver ou não menos impacto na carteira do consumidor. Mas, infelizmente, não é infelizmente, é a nossa filosofia. A Touchpoint é uma empresa de consultoria que ajuda a resolver os desafios que temos, os desafios que os nossos clientes têm. Ajuda a analisar dados, ajuda a dar uma perspectiva diferente de mercado. Não é uma empresa de recolha típica de dados de mercado, apesar de trabalharmos com eles e sabemos trabalhar com eles. Isso deixamos às 2/3 empresas que sabem muito dessa poda e que o fazem há muitos anos. Mudando ou não de metodologias, nós gostaríamos de poder fazer esse cruzamento da informação. Iremos lançar esse desafio no mês de janeiro a quem direito. Fica aqui, digamos, o gostinho já para vocês sobre isto. Agora, o que é o amanhã das promoções? Para olhar para o amanhã das promoções é percebermos o consumidor. Tudo começa e tudo acaba. Não, tudo não é acaba. É tudo recomeça no consumidor. 47% está preocupado com a sua situação financeira. 41% está a tentar poupar mais. 43% acha que o poder de compra está limitado pelo aumento de preços. 49% diz que vai poupar mais. No topo das preocupações, o aumento de preços dos itens essenciais. A seguir, o aumento de preço de eletricidade, gás e água. Logo a seguir, o aumento de preço dos combustíveis, ou seja, aumentos de preço, aumentos de preço, aumentos de preço, estão no topo das preocupações. E o que é que isto está a causar? Que o consumidor, cada vez mais, está a mudar os seus comportamentos.
É curioso porque quando nós olhávamos para o início da pandemia, e estes dados ainda não estão atualizados, no início da pandemia, no início da guerra da Ucrânia, antes da guerra da Ucrânia, havia uma melhoria, de facto, clara na cabeça dos consumidores. Estavam a aumentar a frequência de compra, estavam a deixar de ser menos tão viciados na internet, já não estavam tão preocupados com gastar o seu dinheiro. E nós vimos o que é que está a acontecer nos números anteriores. E sabemos o que é que está a acontecer agora. Portanto, estes números da preocupação dos consumidores vão mudar. E vão mudar porquê? Porque o que nós vemos é que há substituição de produtos. Começam a comprar outras marcas para reduzir as despesas. Há um trading down que está a ocorrer já neste momento. Isso significa mudar a sua marca habitual por marcas mais baratas, mudar o seu produto por produtos mais baratos. 60% diz que já compra produtos de cuidado do lar, de limpeza do lar. 54% já compra também comida fresca de marca própria. 47%, e é um número que a mim muito me surpreendeu, cuidados pessoais. 45% comida embalada. 44% roupa, calçado ou acessórios. Ou seja, começa a comprar as marcas do distribuidor. E isto vê-se nos números que existem publicados recentemente, que nos mostram que em hipers e supers a percentagem de promoção diminuiu ligeiramente. Na prática mantém-se, 48 para 47. Mas que vemos ao mesmo tempo um constante aumento do peso da marca própria. Aumentar 3 pontos percentuais este ano, face ao ano anterior. 36% para 39%. É isto que nós vemos já este ano. Portanto, é uma tendência dos consumidores à procura de soluções mais baratas no seu portfólio, na sua cesta de compras. E isso é a preocupação que nos dá também para as promoções e para o futuro. Os comportamentos estão a mudar dos consumidores. Quando estamos a falar do retalho alimentar, cada vez estão a utilizar lojas mais pequenas para complementar as lojas habituais. Há esta mudança. Já não são tão fiéis a um retalhista. Ainda não é significativo o número de produtos e a percentagem que diz que vai comprar produtos mais saudáveis, porque não é possível comprar, na perspectiva do consumidor, produtos que têm a percepção de serem mais caros porque são apenas, entre aspas, mais saudáveis. 80% continuam a não ir ao online comprar frescos. 85% já percebeu o aumento de preços. E 60%, apesar deste regresso ao escritório, do regresso ao trabalho, vai continuar a cozinhar com mais frequência. A marmita está para ficar. Quando olhamos depois para outras áreas que não são tão diretamente aquelas com que nós trabalhamos, como a moda, nós vemos que há uma consciencialização. As pessoas estão a gastar menos em roupa e calçado. E não é só porque saem menos de casa. É porque estão conscientes cada vez mais de aspectos como a sustentabilidade e terem demasiadas coisas. E quando compram, cada vez mais comparam. Veem as promoções, aproveitem os saldos. O lado de ficar mais em casa e do lado também de ser mais consciente é cada um tem a sua moda cada vez mais. Preferem o conforto às tendências da última moda. E, verdade seja dita, já um número significativo, mais de 1/3 dos consumidores, compra tanto online como fisicamente. Quando vamos para os chamados hard goods, quando vamos para os bens duradouros, há uma tendência que
cada vez mais se nota, seja ela pela crise, seja ela pela sustentabilidade, que é comprar cada vez mais tarde, substituir cada vez mais tarde, gastar cada vez menos e optar por reparar. O que significa uma grande dificuldade, na verdade. Porque todos nós sabemos e temos casos que nos sentimos um bocadinho estranhos quando percebemos que é mais caro, por exemplo, reparar um televisor do que comprar um novo. Isto só houver peças para reparar. Ou um eletrodoméstico, como uma máquina de lavar ou uma máquina de secar. Acontece isto. E o consumidor está cada vez mais exigente. E é aqui, nestas compras menos frequentes, que o consumidor está mais disponível para investir em produtos mais sustentáveis. Também porque é nestes bens que tem um prémio por estes bens sustentáveis. E, portanto, fazer promoções em produtos que têm uma classe energética mais eficiente são o que nós temos visto nos últimos tempos, aqueles que resultam. Porque o consumidor está cada vez mais consciente. Vai adiar a substituição, como eu disse, vai comprar apenas aquilo que necessita, e isto é a filosofia do consumidor hoje em dia, e é o consumidor que nós temos hoje, em novembro, e que vamos ter cada vez mais no próximo ano de 2023. É assim que nós acreditamos. Porque longe vai o tempo em que nós podíamos oferecer tudo e mais alguma coisa e o consumidor não se importava. Cada vez é mais crítico. Acho que este cartoon de um dos autores meus favoritos, que tem a marca Tonist, diz tudo. Nós oferecíamos pastilhas elásticas, nós no recibo tínhamos descontos em talão, ofertas, estudos de mercado, códigos QR Code para a pessoa nos responder e ter o nível de satisfação a seguir, e depois de imprimirmos aquilo tudo, ainda dizíamos que éramos sustentáveis. Oferecíamos tudo, tínhamos todas as promoções e, se calhar, o que estávamos a adicionar era apenas complexidade. E recordo as palavras do Acácio Santana no início, há praticamente uma hora, que nos disse que, se calhar, temos que repensar todos a forma como jogamos entre o preço e a percentagem das promoções. Quando temos valores tão elevados como temos em Portugal de promoções, será que faz sentido continuarmos a ter os preços cá em cima e estar sempre a variar os descontos? A resposta não a sei dar. Sei dar a cada um de acordo com a sua estratégia e o seu posicionamento. Isso acreditamos que sabemos sempre ajudar. Mas cada um sabe qual é o seu posicionamento e qual é a melhor forma de atuar. Na certeza de que há sempre uma dúvida. O primeiro que o fizer vai ficar na dúvida se os restantes o vão acompanhar ou se vai sentir sozinho. É um bocadinho como a história que nós vamos vendo ao longo dos anos de os primeiros que chegam ao mercado e às vezes chegam demasiado cedo. E por isso, deixo-vos com esta nota e terminamos dentro da hora aquilo que tínhamos planeado falar com vocês sobre o que é uma promoção na verdade, o que é que aconteceu com as promoções, o que é que está a acontecer. Introduzimos para a vossa curiosidade e para a vossa análise o termo promoflation e chegámos à conclusão que se está a dar menos produtos em promoção desde o início deste ano até outubro. Houve uma mudança significativa e falámos um pouco do futuro das promoções. Por isso, não sei se há mais perguntas e fico a aguardar e estejam à vontade para colocar perguntas no chat e terei todo o prazer em responder. Muito obrigado.
Carlos, é sempre um prazer receber estas palavras de elogio. Eu ainda não cheguei aos 42 anos na distribuição e no grande consumo, mas honro de receber essas palavras de alguém. Se a câmara fosse de melhor qualidade, eu estaria a ficar envergonhado e veriam a minha cor com tantos elogios. Tal como vos disse, nós, a seguir esta apresentação e provavelmente durante o dia da manhã, conseguiremos certamente, amanhã é quarta-feira, não, peço desculpa, quinta-feira, disse quarta-feira, até quinta-feira conseguiremos enviar-vos a apresentação e o vídeo depois com o link para vocês poderem assistir. Se tiverem alguma dúvida, nós depois também estamos à vossa disposição. Vou só aqui subir, porque tinha aqui uma pergunta. Tinha aqui um comentário do Carlos, e portanto, só terminando, vamos fazer-vos chegar todos estes dados e depois em janeiro vamos também comunicar os dados completos e o relatório, do qual estará livre para o mercado o sumário executivo do estudo. É assim que nós trabalhamos, achamos que devemos partilhar com o mercado tudo o que são os sumários executivos. Naturalmente que toda a análise detalhada estará no nosso relatório com as dezenas e dezenas de páginas, mas esse já terá um determinado custo. Penso que será interessante para alguns terem essa informação. O Carlos comentava aqui um facto que os preços de tabela são muito inflacionados. É verdade, Carlos. Acho que todos nós, ao longo destes anos, temos vindo isto e a resposta este ano também é essa, que é, eu tenho vários casos que nós analisamos para fazer outro tipo de análise de elasticidade procura-preço, em que nós vimos os preços aumentarem muito em termos de preços de tabela, que não foram depois refletidos nos preços do retalhista e os preços do consumidor, e também tem também pouca reflexão às vezes nas promoções, porque as promoções continuam a dar os descontos. Agora, é uma análise que tem que ser feita. Vou estender estas palavras ao Acácio, que foi, de facto, a última também das entrevistas deste ano, em que estivemos, ao longo destes 10 meses, a entrevistar aqueles que levam à prática no dia-a-dia cada um destes temas. Tivemos o prazer de terminar com o Acácio Santana da Coviran. Começámos o ano a falar de experiência de compra com o Mário Costa da Vorten, estivemos a falar com o Pedro Pimentel da Centromarca, estivemos também a falar sobre nós próprios em Business Intelligence e estivemos a falar sobre os diversos temas que tivemos de sustentabilidade com o Paulo Monteiro do Auchan. É este o nosso compromisso, é isto que nós gostamos de fazer, é isto que nos move. Não havendo mais perguntas, deixo apenas aqui, de facto, esta nota, que era o que eu estava a dizer. Ao longo deste ano, estivemos em 5 webinars e workshops a falar dos temas que vocês nos disseram que eram os 5 temas mais importantes para o ano de 2022. Chegamos ao fim deste ano, em termos de webinars. Vamos voltar, isso é uma certeza, no início do próximo ano. Por este ano está tudo, vamos continuar-nos a ver por aqui. Aqueles que não conseguir ter a oportunidade de o desejar, espero que tenham um excelente final de ano, que tudo a nível pessoal e a nível profissional corra pelo melhor. O meu obrigado às centenas e centenas de pessoas que nos acompanharam ao longo destes 10 meses e, como tal,
depois de sermos premiados e elogiados desta forma, resta-nos agradecer, em meu nome pessoal, em nome de toda a equipa de Touchpoint que esteve por trás de todas estas apresentações e todo este trabalho, o meu obrigado e até para o ano.